Hi students, welcome to your English class number 6. Alright, vamos abrir os PowerPoints. Começamos aqui no PowerPoint da aula 6, slide número 2. Slide number 2. When? Quando? Então aqui tem algumas palavras que indicam uma resposta a essa pergunta, tá? Então, quando pode ter sido hoje, agora, ontem. Então, aqui a gente vai ler todas essas possibilidades, tá bom? Então, vamos começar. Então, nós temos aqui agora, que é now, ontem, yesterday, hoje, today, amanhã, tomorrow, hoje à noite, tonight, esta semana, this week, semana passada, last week, semana que vem, next week, este final de semana, this weekend, este mês, this month, mês passado, last month, mês que vem, next month, este ano, this year, ano passado, last year, ano que vem, next year. Aí eu tenho aqui a palavra século, que é century. Aí a gente vê uma nova palavra aqui que é o ago, quando a gente quer dizer determinado número de anos atrás ou tempos atrás, a gente fala ago, tá? Então aqui eu tenho o exemplo de um ano atrás, 1 year ago. Em 2 anos, né, o futuro, in 2 years. Há muito tempo, você fala a long time ago. E eu não me lembro, você fala I can't remember, ok? Muito bem, então aqui só para contextualizar, eu coloquei várias opções falando este, o próximo, o passado. Então, só para lembrar que este é this, o passado é last e o próximo é next. Então, last year, ano passado, last summer, o último verão, last week, semana passada, last weekend, o último final de semana. Então, last vai ser sempre o último, né? E next, o próximo. E this, esse. Então, week é semana, weekend, final de semana. Month é mês, né? Deixa eu ver se tem mais alguma palavra nova aqui. Acho que é isso. Year é ano, né? Vocês já sabem. Perfeito. Muito bem. Então, esse é o slide número 2. Vamos seguir em frente. Antes de seguir em frente, eu vou ler mais uma vez só em inglês, tá bom? Então, vamos lá. Now, yesterday, today, tomorrow, tonight, this week, last week, next week, this weekend, this month, last month, next month, this year, last year, next year, century, 1 year ago, in 2 years, a long time ago, I can't remember. Ok? Agora sim, vamos seguir em frente para o slide número 3. Aqui nós temos o verbo to be no passado. Então, vocês já viram, né, o verbo to be no presente. É aquele verbo que ele tem 3 formas. Ele é o am, are e is. Ele muda 3 vezes. Normalmente os verbos em inglês mudam só 2 vezes, né? O verbo to be no presente, ele muda 3 vezes. Mas olha só, ele no passado, ele volta a mudar só 2 vezes. Então, quando que ele muda? Ele tem 2 formas. Ou ele vai ser was, ou ele vai ser were. Então, ele vai ser was sempre que for singular e vai ser were sempre que for plural. Exceto quando a gente estiver falando você, porque você e vocês é a mesma maneira que se escreve, é you.
Então, ele responde a regra do plural. Então, é you were. Então, é I, he, she, it was, we, you e they were. Aqui o maior desafio é a gente lembrar a pronúncia, né? Então, was e were. Muita gente fala where, só que where significa onde. Então, tem que lembrar que aqui é were. Então, tem aqui o was, que é era ou estava, né? Que vai ser para eu era ou estava, você era, você. Ele era ou ela estava, ela era ou ela estava. E o were, eram ou estavam, né? Éramos ou estávamos, dependendo de quem a gente tá falando. Então, você tem a tabela aí, tudo direitinho, né? Falando I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were e they were. Ok? Então, tá tudo bem detalhadinho aí, com essas duas traduções, ou significa era ou significa estava. Aí, para ficar mais claro o verbo to be no passado, a gente tem alguns exemplos seguindo para o slide número 4. São algumas frases onde nós utilizamos o verbo to be no passado. Então, a primeira frase que eu tenho é essa daqui, ó. I was very tired yesterday. Eu estava muito cansada ontem. I was, né? Eu estava. Segunda frase. His birthday was last month. O aniversário dele foi mês passado. Was. Então, a gente tá falando aqui de uma coisa, né? Que é o aniversário. É uma coisa singular, então a gente usa was. Her money was in the wallet. Também estamos falando de uma coisa, do dinheiro. Então, é singular, a gente usa was também. It was last year. Aqui com it, né? A gente usa o it sempre que for usar uma frase que ela tem um verbo, mas não tem um sujeito. Então, essa frase aqui tem o verbo foi, que é o verbo to be no passado, mas ela não tem um sujeito. Então, sempre que não tem um sujeito, é colocado o it. E a gente não traduz, ele só tá lá para dizer que tem um sujeito na frase, mas ele não é traduzido. Então, a gente escreve it was last year, mas na hora de traduzir, a gente vai traduzir só was last year, foi ano passado. Aí, a próxima é you were mean to me, você foi má comigo. Então, é you, tá vendo que é singular, mas como o you, ele também é usado para vocês, então ele recebe a regra do plural. Então, é you were, não é you was, ok? You were. Aí vamos aqui pro we. We were together last night. Nós estávamos juntos ontem à noite. Então é we, né? Plural, nós. Ele vem com o verbo na forma were. Estávamos. They were good to us. Eles foram ou eles eram bons para nós. Então, esse foram não é do verbo ir, eles foram a algum lugar. O verbo ir a algum lugar é o verbo go e no passado fica went. Não tem nada a ver com o verbo to be, tá bom? Então, esse aí é foram de terem sido, tá? É de ser ou estar, não de ir a algum lugar. Deu pra entender? Qualquer coisa me pergunta na aula, tá bom? Muito bem. Seguindo em frente, o slide 5, a gente já vai para outra matéria, onde vamos aprender algum vocabulário, né? Um vocabulário sobre utensílios escolares, né? Material escolar. Eu mandei um vídeo também para vocês, tem uns exemplos de pronúncia de alguns materiais, alguns que não estão nem aqui, que eu acho que eu vou até acrescentar um aqui, para ficar mais legal. Muito bem, perfeito, já corrigido, vamos começar. Então, nós temos aqui o caderno, lembra que eu já falei para vocês de notebook? Notebook é caderno mesmo, né? O nosso computador portátil é laptop e ele tá lá no final da nossa lista.
Então, caderno é notebook, livro é book, caneta é pen, lápis é pencil, lápis de cor color pencil, lapiseira automatic pencil, régua ruler, cola é glue, borracha eraser, apontador sharpener, papel sulfite bond paper, mochila é backpack, notebook é laptop, mesa escolar, qualquer mesa que a gente use para escrever, a nossa escrivaninha em casa, a mesa da escola, a gente chama de desk, tá bom? E aqui nós temos lousa, que é blackboard. Blackboard. Aí eu vou falar agora só a palavra em inglês bem rapidinho, tá bom? Então nós temos notebook, book, pen, pencil, color pencil, automatic pencil, ruler, glue, eraser, sharpener, bond paper, backpack, laptop, desk e blackboard, ok? Maravilha, esse foi o slide número 5, seguimos aqui por slide número 6, matérias escolares. Então, nós temos a primeira aqui é Português, depois English, né, inglês, matemática, mathematics, só que eles nunca falam mathematics, eles falam math, mas só para você saber que math é uma forma curta do mathematics, ok? Muito bem. Aí nós temos geografia, que é geography, história, history, química, chemistry, física, physics, educação física é physical education. Como é um nome muito grande também, eles não gostam de falar, eles chamam de PE, né? Que são as duas primeiras letras. Physical education, PE. Ciências é science, biologia, biology, sociologia, sociology, literatura, literature e gramática, grammar. Então vamos português, English, mathematics, math, geography, history, chemistry, physics, physical education, PE, science, biology, sociology, literature, grammar. Muito bem, esse foi o slide número 6. Número 7, nós temos um diálogo entre duas pessoas. Tina e Carl. É um diálogo que acontece na escola. E embaixo do nome do diálogo vocês têm um link para o vídeo, que é só um vídeo para vocês assistirem e verem como é a pronúncia de alguns itens escolares, tá bom? Não tem nada para fazer naquele vídeo, é só mesmo assistir e aprender a pronúncia que a pessoa do vídeo faz. Muito bem. Então, nós temos aqui a Tina. Vamos começar. Good morning, Carl. How was your weekend? Carl. It was fine. Yours? Tina. It was okay. Carl. Hey, can I borrow your sharpener? Tina. I never lend my stuff because people don't give it back, but I'll lend that to you. Carl. Thanks. Tina. You can use my automatic pencil if you want. Carl. It's okay. I like my pencil. Tina. What did you bring in your lunchbox? Carl. Just a cheese sandwich and a chocolate milk. Tina. The sandwich smells good. I'm already hungry. Carl. The recess is in half an hour. Tina. I don't know if I can wait. I also need to go to the ladies' room. Carl. I could use the restroom too. Muito bem, então vocês veem que tem algumas palavras novas e algumas expressões. Então, tudo que vocês encontram em vermelho nesse diálogo tem a tradução no próximo slide, que é o slide número 8, tá bom? Vai ter o vocabulary, tá bem? Esse é o slide número 8,
O último slide da aula é o número 9, onde nós vamos estar falando de pessoas, né? People. Então, nós temos aqui homem, que é man, mulher, woman, criança é child, bebê é baby, menino é boy, menina é girl, jovem, young, adolescente, teenager, adulto, adult, pessoa idosa, elderly person, meia-idade, middle-aged, dama, lady, senhor ou cavalheiro, gentleman, criança pequena é toddler, ser humano é human. Aí nós temos um senhorzinho aqui e tem uma frase embaixo dele dizendo: He is an elderly man. Ele é um homem idoso. Tá o vovô aqui. Muito bem, tem uma palavra nova, né? Essa palavra toddler é bem legal. Então, quando você tá falando de uma criança pequena, que é aquela criança na fase que ela tá começando a andar, né? Que ela tá andando ainda um pouco desajeitada, com, sei lá, 2 anos até uns 3, você chama de toddler. Então é isso, gente. Anotem se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem, tá bom? E nós nos falamos na nossa aula ao vivo. Abração e tchau, tchau!